Boa noite. Estamos na reta final da nossa série de Jonas. Como o Maurício bem colocou aqui no final, na sua oração, tem sido um grande desafio, mas também um grande privilégio poder estudar esse livro da Bíblia juntos. Começamos há 7 semanas atrás, estudar esse precioso livro que nós conhecemos a história, ou pelo menos parte dela, e que certamente tem nos desafiado semana após semana a compreender esse implacável amor de Deus. E o tema da série deixa muito claro qual tem sido a nossa linhagem, qual tem sido assim, a linha que nós estamos seguindo. O livro de Jonas não é um livro sobre Jonas, embora leve o nome do profeta, do seu autor. Não é um livro sobre os ninivitas, o povo a quem Jonas tem que alcançar. Nem tampouco um livro sobre um peixe grande engolindo um camarada. Normalmente é assim que a gente conhece esse livro. O livro de Jonas não é aquele cara que foi engolido por um peixe, por uma baleia, sim. Mas não é isso. O livro de Jonas é um livro para nós descobrirmos cada vez mais sobre Deus. É verdade, nós somos surpreendidos e conhecemos muito sobre Jonas, sobre o profeta, e infelizmente nos identificamos muito com ele ao longo desse estudo. Pelo menos eu vou me identificando muito com ele, mas é muito legal que à medida que a gente se identifica com Jonas e vê os nossos problemas e pecados, é maravilhoso poder descobrir mais sobre o nosso Deus, o Deus que nós adoramos aqui essa noite. E assim nós estamos caminhando. Estamos na reta final. Hoje é a penúltima mensagem da série, tá bom? No final eu explico por que a penúltima mensagem da série. Nós estamos estudando o capítulo 4 já, que é o último capítulo. E como eu disse na semana passada, esse é o capítulo que talvez nem deveria existir, pelo menos aos olhos humanos. Porque parece-me que o objetivo é alcançado no capítulo 3. Estão lembrados? Deus levanta Jonas. Jonas era um profeta de Deus. Deus fala: Jonas, vai lá para os ninivitas. Era um povo distante, era um povo que era inimigo do povo de Israel. E então Jonas foge de Deus. Ele não quer ir, é óbvio, ele não quer pregar para os seus inimigos, ele não quer que seus inimigos se convertam. O que ele quer de fato é que eles sejam destruídos por Deus. Esse era o coração de Jonas, e ele foge. Mas Deus vai atrás de Jonas, Deus o resgata, Deus coloca ele no rumo de novo, no caminho dos ninivitas. Jonas vai lá e prega. Chega no capítulo 3, ele prega. E talvez prega o pior sermão da história, do cara mais desinteressado, mas nós somos surpreendidos com o que acontece. O capítulo 3 termina em festa. Embora o texto não diga do capítulo 3, tem um desfecho de alívio, de alegria. Porque o povo ouve a pregação, se arrepende e se volta para Deus. Acreditam na mensagem pregada por Jonas. É chocante. Imagine que aqui a gente não pratica isso na rede, né, essas famosas profetadas. Sabe quando alguém vira e fala: eis que te digo, já viu isso, né? Eis que te digo uma coisa às vezes meio maluca, né? A gente não curte isso. Mas vamos supor que alguém chega para você e fala assim: cara, deixa eu tentar amenizar essa história. O cara chegou para você e falou assim: rapaz, eu sonhei com você e sonhei que você morreu. Rapaz, você vai se assustar. E vamos supor que ele fala que é um sonho muito real, e vamos supor que você acredita que o que esse cara falou é a verdade. Você vai bolar, não vai? Vamos supor que você realmente acredita que o que esse cara falou é verdade para você. O que você faria? Seria começar a clamar a Deus, não? Falar: Senhor, olha, bateu um negócio estranho aqui, parece que o cara falou é verdade, mas será que é verdade mesmo? Será que eu vou morrer daqui uma semana mesmo? Já pensou essa sensação? Como é que vai ser essa semana para você que se inicia com a ideia de que no próximo domingo você não estará aqui? Você vai começar a clamar a Deus, você vai jejuar talvez não fez jejum, faz jejum, né? Sai do regime, vira um jejum agora, começa a orar, começa a buscar a Deus, começa a clamar. Você vai fazer a semana toda. Imagine quando chega no final dessa semana e você não morre, mas não somente não morre, você tem aquela sensação de que Deus te preservou, tem aquela sensação de que Deus te salvou. Não seria motivo de grande alegria? Não seria motivo talvez de fazer uma grande festa? Porque é assim que acontece. Quando vem notícias trágicas sobre a gente, a primeira coisa que a gente faz é se apegar a Deus e orar e clamar a Deus. É o que o povo de Nínive faz. Eu já contei uma história muito tempo atrás aqui na rede, mas ela cabe muito bem aqui. Quando eu era adolescente, eu estava num retiro da igreja, eu devia ter uns 12, 13 anos.
eu estava no retiro da igreja, era um retiro só de adolescentes e jovens, num lugar muito, mas muito frio. Era uma cidade no interior do Paraná, cidade muito fria, chegava assim a fazer perto de 0 graus à noite, então era muito frio. Eu lembro que onde os meninos dormiam era um galpão aberto, tinha o telhado, mas não, entrava um vento frio pelas laterais, negócio terrível. Mas eu lembro que naquele retiro, tinha uma mulher, que era uma mulher de muita oração da igreja, o pessoal respeitava muito ela e tudo mais, e eu lembro que ela teve uma visão, uma coisa assim, de que demônios estavam rondando o nosso acampamento. O pessoal, e era uma igreja presbiteriana na época até, né? Presbiteriano não tem disso, mas essa mulher inventou essa história lá, não sei se era verdade, se não era. O fato é que ela botou um medo no pessoal, e ficou um clima tão pesado, que a galera começou a fazer o quê? Começou a buscar Deus. E lembra, a galera vai para o retiro, a galera vai para zoar, vai para brincar, vai para curtir, não é assim? Tinha uma molecada que não queria nada com Deus, e foi para fazer bagunça mesmo. Mas quando rolou esse papo, essa galera começou a clamar e começou a orar. Chegou na hora de dormir, os caras, um monte de marmanjo, sabe o que eles fizeram? Vamos juntar as camas aqui? Olha que doideira. Os caras se borrando de medo, pediram para juntar as camas, e na hora de que juntou as camas dos caras, olha que doideira, os caras deram a mão uns para os outros, começaram a orar, e queriam fazer vigília, orar a noite toda. O cara foi para bagunçar, para brincar, mas na hora que o bicho pegou, na hora que teve lá notícia, e tem demônio rondando, começaram a buscar e clamar a Deus. É o que acontece com os ninivitas. Eles começaram a clamar, eles se humilharam, eles reconheceram a sua maldade, reconheceram a existência de Deus, reconheceram que o mesmo Deus que estava irado com eles, era o único capaz de salvá-los. Isso é belo demais, porque isso é o Evangelho. É você reconhecer o teu pecado, é você reconhecer que você merecia a ira de Deus, mas ao mesmo tempo você reconhece que só existe uma pessoa capaz de te salvar, Jesus Cristo, o Deus homem. Essa é a beleza do Evangelho. Os ninivitas compreenderam isso. E a grande celebração, contudo, a gente percebe uma reação estranha de Jonas. Loucura, não? A gente entra no capítulo 4, aliviado no final do capítulo 3, o povo celebra, o povo está em festa, foram perdoados e salvos, mas entra para o capítulo 4 com uma grande surpresa. A gente encontra um profeta bravo, irado, tendo uma reação insana, desproporcional, descabida, e que nos deixa surpresos. Uma outra ilustração, para você entender bem. Imagine que eu venha pregar aqui, e eu pregue o pior sermão que eu posso pregar. Claramente, eu começo a pregar um sermão desinteressado, eu peço para você abrir num livro que nem existe na Bíblia, entendeu? Tipo, abre lá em Genésio, você fala com Genésio, não, desculpa, não é Genésio não, é Jeremias, eu erro o texto. Você vê assim, eu não me preparei, eu estou totalmente perdido aqui, e eu prego por 10 minutos, sei lá, 10 minutos eu termino de pregar. Você fala assim, rapaz, o que aconteceu com o Tiago essa semana, né? Você acha até estranho, né? E eu acabei de pregar em 10 minutos, ele prega sem falar demais, falou nada hoje, acabou, sem pé nem cabeça, falou heresia, né? Ficou estranho o negócio, e eu termino de pregar aqui. É assim que eu saio daqui, do nada, nesse silêncio aqui, que está agora. Imagina um cara levantando e falando assim, Tiago, pastor, a gente até se assusta, porque não é comum para a gente isso aqui, né? Se alguém fala pastor, a gente começa a orar, Senhor, é assim que funciona. Se acontecer isso aqui no meio, não é não? Se alguém fala assim, Tiago, dá licença, alguém começa a orar, Senhor, expulsa de 10 em 10, Senhor, já começa a orar no desespero, porque não é comum. Mas vamos supor que alguém levanta e diz, Tiago, olha, essa mensagem, Tiago, que você pregou hoje, mexeu profundamente comigo, e eu quero entregar minha vida a Cristo. Aí levanta outro, Tiago, aconteceu a mesma coisa comigo. Que nem aconteceu a mesma coisa, eu quero entregar minha vida para Jesus. Aí começa a levantar outro, eu também. E aí levanta outro lá, cara, aconteceu algo comigo que é inexplicável, eu quero viver para Cristo. E começa a levantar outro, começa a levantar outro. Aí começa a levantar a gente cristã chorando que se arrepende dos seus pecados. E começa a levantar outro aqui, eu estou profundamente arrependido, eu conheço o Senhor, mas estou longe dele. Começa a reconciliar com Deus, um aqui, outro ali. E começa a ver reconciliações, gente chorando. Aí um levanta e fala assim, Moacir, queria te pedir perdão, falei mal de ti semana passada. E começa a abraçar, e levanta outro, Hernani, vem cá, eu falei mal de ti. E o pessoal começa a se abraçar, a chorar. Há um avivamento aqui dentro. Aí procura, cadê o Tiago? Aquele sermão terrível, cadê o Tiago? E ninguém acha o Tiago, e o pessoal orando, chorando, e se alegrando, e sendo perdoado e restaurado, e procuram, cadê o Tiago? Alguém vai atrás do meu escritório lá, me procurar no escritório, me encontra lá,
e me encontra bravo, gritando, dizendo que droga, esmurrando a parede, derrubando meus livros, quebrando a televisão. Você fala assim, cara, o que está acontecendo? O que está acontecendo com o pregador? Ele pregou uma mensagem tão sem graça, mas transformou a galera. Deus usou aquilo e transformou as pessoas lá chorando, clamando, se arrependendo, sendo salvas. E cadê o Tiago? E está lá o Tiago quebrando coisas no escritório. Isso é insano, o que está acontecendo? Essa é a reação de Jonas no capítulo 4. É isso que acontece. E a gente começou a ver isso na semana passada. E nós vimos que Jonas faz isso por causa da idolatria do seu coração. Lembra, a gente viu semana passada? Porque o próprio Jonas disse, lá no capítulo 2, que aqueles que desprezam a misericórdia de Deus, são aqueles que acreditam em ídolos inúteis. E o que ele está fazendo no capítulo 4? Desprezando a misericórdia de Deus. E o que faz dele um idólatra? Um cara que acredita em um falso Deus. E nós vimos semana passada que um falso Deus, ele exerce controle sobre você, nos seus corações e sentimentos. Um falso Deus redefine a realidade em novos e problemáticos termos. E um falso Deus exerce centralidade na sua vida. Foi isso que nós vimos. E hoje, quero terminar o capítulo 4. E quero ver com vocês um pouquinho mais sobre o nosso Deus. Aprender um pouco mais sobre o implacável amor de Deus, enquanto nós podemos aprender sobre Jonas também, e sobre o seu pecado, e sobre sua distância de Deus. Vamos lá, leia comigo, Jonas capítulo 4 agora. Abre sua Bíblia, é importante demais você ter sua Bíblia e deixá-la aberta. Se você não tem uma Bíblia, você pode adquirir uma. A gente usa aqui na rede a versão NVI, Nova Versão Internacional. É uma boa versão, uma boa tradução, uma linguagem fácil de ler, de entender, e você pode investir na sua vida espiritual, tá bom? Jonas capítulo 1, e ele é muito legal você trazer para cá, é muito bacana isso, você trazer, deixar aberto, até porque nós cremos aqui na rede que o que transforma não é a pregação, não são minhas palavras, mas é a palavra de Deus. Sim, Ele pode me usar, claro, a gente ora para que Ele me use, para que Ele seja um instrumento de Deus, mas o que vai transformar você, o que vai mudar a sua história é a palavra de Deus. Por isso é muito bom você abrir, é bom você deixar aberto até para ficar comparando, isso é importante, tá bom? Jonas capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 5, a partir do verso 5. Na verdade, deixa eu ler a partir do verso 3, só para você entender um pouco do contexto, tá bom? Jonas está bravo, brigando com Deus, e olha como ele termina o verso 3. Agora, essa é a oração de Jonas. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Percebeu o contexto? Jonas está bravo, o povo se arrepende, Jonas está irado e prefere morrer. Verso 4, o Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Verso 5, Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer, e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. Verso 10. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Vamos orar? Feche teus olhos, baixa tua cabeça. Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz, precisamos compreender a Tua palavra, não só uma compreensão do intelecto, não só uma compreensão intelectual, mas uma compreensão que transforma o coração. E é bom demais saber, Deus, que o Senhor tem esse poder, somente o Senhor tem esse poder de mudar
a nossa história, a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. E o Senhor faz isso por meio do Teu Santo Espírito, com o poder da Tua palavra. Fala, Senhor, por favor, aos nossos corações essa noite. Nos exorta, nos encoraja, nos transforma, nos incentiva, nos mostra o caminho, Senhor, por favor. Esse é meu desejo, essa é a minha oração, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu quero ver nesse texto rapidamente com vocês o que Jonas está fazendo e o que Deus está fazendo. Porque no capítulo 4 temos esses dois personagens, o próprio Deus e o próprio Jonas. E o que ambos estão fazendo, e eu quero aprender com ambos, um de maneira negativa, obviamente, outro de maneira positiva, mas o que a gente pode aprender com ambos, com Jonas e com o próprio Deus? Em primeiro lugar, Jonas está cego, a gente já viu isso. Jonas está longe de Deus. Mesmo perto, ele está longe. É interessante isso. Jonas era um profeta, alguém que ouvia o próprio Deus, alguém que fazia parte do sistema religioso do Antigo Testamento, alguém que fazia parte do sistema religioso judaico, do israelita, e ainda assim ele estava longe de Deus. Entenda bem, você pode estar na igreja, você pode ter nascido na igreja, você pode ter crescido na igreja, você pode ter sido batizado numa igreja, você pode viver essa realidade de igreja todo domingo, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês. Você pode se dizer evangélico, se dizer cristão, e ainda assim estar longe de Deus. Porque a gente aprende com Jonas, infelizmente, é que religiosos também podem estar longe de Deus. Esse é o caso de Jonas. Esse é o caso, por exemplo, do filho mais velho, da parábola do filho pródigo. Eu cheguei a citar na semana passada, estão lembrados? Lembra da parábola do filho perdido? Na verdade, a parábola é dos filhos perdidos. Porque um pai tinha 2 filhos. Um malucão, vida louca, que pede a herança para o pai, deseja a morte do pai, pega tudo que tem e vai gastar na vida louca do mundo. Com prostitutas, com bebida, com drogas, com tudo que o mundo tem que oferecer de sujeira. Esse cara torra o dinheiro dele, é o filho perdido. Aí ele perde tudo, chega assim no fundo do poço, se arrepende e decide voltar para o pai. E o que acontece na história, estão lembrados? O pai os recebe de braços abertos. O filho perdido, ele se assemelha muito ao povo de Nínive. Gente maluca, gente muito doida, que vive sem Deus, que vive loucamente, mas que Deus oferece perdão e recebe de braços abertos o arrependimento do povo. O povo de Nínive é uma boa ilustração do filho mais novo. Agora, Jonas é uma boa ilustração do filho mais velho. Porque quando o filho mais novo chega e é recebido pelo pai, e o pai faz uma grande festa para receber o filho perdido, o filho mais novo estava trabalhando, quando ele chega e fala, que festa é essa? Não fui convidado. E quando ele olha, falam, é teu filho o teu irmão mais novo que voltou. E ele fica o quê? Irado, assim como Jonas. Porque o filho mais novo é o religioso perdido, que fica irado quando irreligiosos perdidos recebem graça e amor de Deus. E o que nós vemos aqui então é um Jonas irado, cego e distante, brigando, longe de Deus. E em sua cegueira, ao revelar que ele está longe de Deus, a gente vai ver 2 características de alguém que está longe de Deus. E talvez, ao descrever essas características de Jonas, eu possa descrever talvez a sua vida, as suas características. A primeira delas, pode passar aí, Juju. A primeira característica de alguém que está distante de Deus é que essa pessoa acha que a sua vontade é sempre melhor do que a vontade de Deus. Tem um coisinho. Olha o verso 5. Olha o que Jonas faz no verso 5. É muito interessante. Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Muito louco isso, olha que loucura. Jonas, ele passa por essa experiência, ele atuando, salvando e o povo regozijando no perdão de Deus, e ele acha que a vontade dele ainda é melhor do que a vontade de Deus. Por quê? Ele vai para fora da cidade, ele senta e o que ele faz? Ele aguarda a cidade ser destruída. Ele não se contenta, ele não se dá por satisfeito, ele tem convicção de que ele está certo e que Deus está errado. Deus poupou a cidade, o povo está celebrando. Jonas acha que não. Jonas sai e fala assim, não, eu vou esperar porque Deus vai mudar de ideia.
Deus vai chegar e falar assim: Jonas, não é que você estava certo o tempo todo e eu estava errado? Realmente a melhor coisa é destruir Nínive. Então ele senta e ele aguarda Deus concordar com ele, porque na mente de Jonas, a vontade dele, o plano dele é bem melhor do que o plano de Deus. É isso que acontece, queridos, quando nós estamos cegos por causa dos nossos pecados e idolatria. Nós achamos sempre que a nossa vontade é sempre melhor do que a vontade de Deus. Você já viu alguém que está prestes a fazer uma grande besteira na vida, e tem gente em volta alertando: cara, não faça isso, não vai por ali, dizendo para não fazer, mas a pessoa está convicta, cega, e ela vai naquela direção, e ela faz. Por que ela faz? Por que ela insiste? Porque ela acha que aquele é o melhor caminho. E por mais que você abra a palavra de Deus e mostre, cara, não é o que Deus quer para você, a pessoa consegue olhar nos teus olhos e dizer: não é bem assim, dessa forma é melhor. Uma vez eu conversando com um jovem, que estava prestes a fazer uma grande besteira na sua vida, e eu peguei a Bíblia, a palavra de Deus, eu abri e eu falei: brother, não vai por aí, cara, olha o que Deus diz. E depois de tentar conversar, sabe qual foi a conclusão dele? Ele falou o seguinte para mim, olhando meus olhos: eu sei que Deus diz isso daí, mas isso não é o melhor para mim. Loucura, não? Mas sabe por que ele fez isso? Porque na mente dele, o que ele desejava para ele mesmo, em toda a sua cegueira, em toda a sua loucura, ele achava que o plano dele, que a vontade dele era melhor do que a vontade de Deus para a sua própria vida. Agora, antes de criticar Jonas, antes de criticar esse tipo de pessoa que age dessa maneira, é importante nós fazermos uma autocrítica, porque muitas vezes todos nós agimos assim. Por vezes, eu ajo dessa forma, quando eu insisto que tem que ser do meu jeito, quando eu insisto que a minha forma de fazer as coisas é melhor do que a de Deus. Na verdade, todo pecado é isso. Todo pecado que eu cometo, eu estou dizendo, estou gritando para Deus que a minha forma de fazer é a melhor do que a forma de Deus. Porque Deus diz não faça e eu faço. Nós fazemos isso toda vez que nós desconsideramos Deus e sua palavra. Nós fazemos isso todas as vezes que nós desobedecemos aos nossos pais. Você faz isso todas as vezes que você não prioriza o ensino cristão para o seu filho. Você faz isso todas as vezes que você não trata o seu cônjuge com amor e respeito. Você faz isso todas as vezes que você desconsidera princípios da palavra de Deus com respeito a namoro, noivado, casamento. Nós fazemos isso todas as vezes que nós rejeitamos Deus e sua vontade e caminhamos nossos próprios caminhos. Toda vez então que a gente escolhe um outro caminho que não é a vontade de Deus, nós estamos agindo como Jonas. Até que Jesus deixou muito claro para a gente que aquele que ama o meu Pai é aquele que guarda os meus mandamentos. Aquele que diz amar a Deus é aquele que ouve a voz de Deus. É aquele que ouve os seus e observa os seus mandamentos. Do contrário, revela que você talvez esteja distante de Deus. Sabe qual é o resultado disso? Sabe qual é o resultado desse primeiro ponto? Ou você vai se destruir por ter escolhido um caminho diferente, contrário da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque desobedecer a Deus sempre termina em tragédia. Ou você vai se irar com Deus, como Jonas está fazendo agora, porque as coisas não aconteceram do jeito que você queria que acontecesse. Na verdade, Jonas experimenta essas duas situações durante o livro. Ele passa por uma tragédia pessoal por desobedecer a Deus, a tempestade, o peixe grande, ele é engolido 3 dias, a sensação de quase morte. Ele passa por essa experiência de caminhar pelo seu próprio caminho, experimentar a tragédia. Ao mesmo tempo, ele agora passa por uma segunda experiência, de se irar porque vê que os seus planos não foram concretizados. Revelando o quê? Distanciamento de Deus. Mas em segundo lugar, a segunda coisa que a gente aprende com a cegueira de Jonas, com o distanciamento dele de Jonas, é porque ele demonstra valores invertidos. Olha o verso 6 ao 9 aí, que interessante, 6 ao 9. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, que deu grande alegria a Jonas.
Mas na madrugada seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. É interessante a linguagem desse verso aqui, porque no verso 6 mostra, quando o autor diz que Jonas estava muito alegre, no original usa uma redundância aqui, a ideia é, ele estava alegre com uma grande alegria. Mostra que ele estava extremamente feliz com o surgimento daquela planta. Mas em contrapartida, mostra que ele estava extremamente infeliz por Deus ter poupado os ninivitas. E aqui mostra muito da loucura de Jonas, do verso 6 ao verso 8. Talvez é o ápice da sua insanidade, porque as suas emoções estão todas na flor da pele. Ele se entristece demais com a não destruição. Agora, minutos depois, ele se alegra profundamente com a planta que lhe traz sombra, mas depois ele é furioso de novo, ao ponto de morrer, porque a planta morre. Sentimentos completamente doidos e que revelam valores completamente invertidos no coração de Jonas. Por quê? Porque ele quer morrer, porque os ninivitas não foram destruídos. Depois ele quer viver, porque a planta é uma sombra boa sobre sua cabeça. Depois ele quer morrer de novo, porque a planta foi destruída pela lagarta. O ponto central aqui é que essa demonstração de fortes sentimentos de Jonas revelam como que os valores dele estão completamente invertidos. Porque ele sente uma tristeza profunda, não pelo povo que estava prestes a ser destruído, mas porque uma planta foi destruída. Ele sente uma grande alegria, não porque o povo foi poupado, mas porque uma planta nasceu e cobriu sua cabeça. Consegue perceber a loucura? Consegue perceber a insanidade? Consegue perceber que ele se alegra demais com algo que não é tão motivo de tanta alegria assim? É claro que a gente tem que se alegrar com a natureza, é óbvio. É claro que a planta cobrindo, a sombra num dia de sol, é claro que é uma delícia, né? Não me entenda mal, né? Não é errado você se entristecer pela planta ter morrido. A gente tem que ter um zelo assim pela natureza, tem que tomar muito cuidado nessa parte aqui. Vai que tem alguém que ama demais a natureza, gosta de abraçar a árvore, tudo aí, né? Não tem problema, faça isso. A grande questão aqui só é a inversão de valores. A grande questão aqui é você gostar mais de uma planta do que de pessoas. Entendeu o ponto? Quando alguém gosta mais de uma planta do que de pessoas, tem algo muito errado com essa pessoa. Quando alguém se alegra mais com uma sombra do que com milhares de pessoas têm sido preservadas e salvas por Deus, tem algo muito errado com essa pessoa. Você pode gostar sim de plantas, mas nunca goste mais do que pessoas. E isso revela muito o coração de Jonas. O coração de Jonas não é como o coração de Deus, porque ele não se alegra com o que Deus se alegra. Jonas demonstra grandes emoções por coisas de certa forma fúteis, e demonstra sentimentos opostos em coisas importantes. Se no hebraico dissesse, se na linguagem aqui dissesse, Jonas ficou profundamente alegre com a salvação dos ninivitas, a gente fala, pô, que legal, o coração está no lugar certo. Mas não, ele ficou profundamente alegre por causa de uma planta, e profundamente triste por ver pessoas sendo salvas e perdoadas por Deus. Queridos, é muito sério quando você se alegra com o que Deus odeia, e quando você odeia aquilo que Deus se alegra. Esse é o coração de Jonas. Agora, eu sei, tem que caminhar a parte final, eu sei que Jonas é um exagero. Eu sei que o cara, a descrição aqui é uma descrição muito forte, o coração dele está de fato num lugar muito errado. Mas nós fazemos isso muitas vezes. Talvez, preste atenção, talvez você é o tipo de pessoa que fica muito mais empolgado com o lançamento de um telefone, de uma nova tecnologia, do que empolgado com a graça de Deus em sua vida. E se você é esse tipo de pessoa, talvez o seu coração está no lugar muito errado. E eu posso falar muito sobre isso, porque eu já lutei muito nessa área. Eu sou um cara que gosta demais de tecnologia, sou um cara que sou vibrado nessas coisas,
Mas um dia eu comecei a me preocupar, quando eu ficava muito mais ansioso para a chegada de um novo telefone, do que na minha caminhada com o Senhor. Quando a sua empolgação com o show do seu artista preferido é muito maior do que sua empolgação com os louvores que falam sobre o sacrifício de Jesus por você. Talvez isso possa te revelar um coração num lugar errado, como Jonas. Quando às vezes você canta a verdade, quando você canta às vezes músicas, que entenda muito bem, são músicas boas para serem cantadas, mas você canta com tanta empolgação, com tanta energia, vem lá do fundo, que música, papapá. Música assim que, sou como uma planta, como uma sombra. Mas às vezes músicas que falam de verdades profundas do que Jesus fez por você. Você canta como se não fosse nada. Entende? Quando você vibra mais com o seu time de futebol do que com a ressurreição de Cristo, é um sinal de que seus sentimentos demonstram que estão com valores invertidos. Percebe como a gente não está tão distante de Jonas assim? Quando você vibra tanto com alguma coisa, com um time de futebol, por exemplo, aquela vibração, aquela empolgação, e aquela energia gasta, e você vem para a igreja, e você vai cantar sobre a ressurreição de Cristo. Você canta assim como se não fosse nada. A gente canta aqui na rede aquela música, você lembra que ela venceu, venceu na cruz por mim. Cara, que música linda. Celebração, que música pra você cantar assim, vibrando. Ele venceu na cruz por mim. Na hora de cantar, ressuscitou. Cara, a gente tem que cantar empolgado, mas a gente canta ressuscitou, um pouco no bolso, no pro lado. Que vitória é essa? Mas que pode ser uma demonstração, eu sei, cuidado, eu sei que às vezes demonstrações, às vezes externas não querem dizer nada, eu concordo, é verdade. O fariseu fazia muito disso, né? Externamente era uma beleza, era tudo perfeito, mas o coração estava longe, é verdade. Mas muitas vezes a sua atitude externa revela o que está no seu coração. Muitas vezes uma apatia durante o louvor pode sim revelar um coração no lugar errado, que vibra com coisas erradas. Esse é o coração de Jonas. Por isso, cuidado. Como é que Jonas revela então que ele está distante de Deus? Ele acha que a vontade dele é melhor do que a vontade de Deus, e ele demonstra valores invertidos. Ele celebra por coisas que não têm que ser celebradas, ou tão celebradas assim. E ele rejeita coisas que deveriam ser celebradas por ele. Esse é Jonas. Mas na parte final, quem é Deus? Como que o implacável amor de Deus se revela nessa passagem? E eu quero terminar falando de 3 formas como o amor de Deus é demonstrado aqui nesse texto. Em primeiro lugar, o implacável amor de Deus é demonstrado por sua grande paciência. Do verso 1 ao verso 11, em todo o trecho, o que a gente percebe é a grande paciência de Deus. A grande paciência, na verdade, no livro todo. Porque nós vemos um Deus sendo paciente com a maldade dos ninivitas, com a crueldade, com a idolatria daquele povo. Sim, estava chegando no limite, mas ainda assim, ao ponto de enviar Jonas, ao ponto de esperar e resgatar Jonas, mas mostra Deus sendo paciente com os ninivitas, com os religiosos perdidos, mas também mostra um grande Deus, sendo de maneira muito grande, sendo paciente para com a rebeldia, petulância, birra e orgulho do profeta. A grande paciência de Deus. Na verdade, pessoal, é interessante a estrutura do capítulo 4. Porque, olha que interessante, do verso 1 ao 3, nós temos o primeiro showzinho de Jonas. O primeiro showzinho dele de birra, falando que não deve. E esse showzinho dele culmina com ele dizendo, quero morrer. É assim que termina do verso 1 ao 3. E no verso 4 Deus se revela e Deus pacientemente faz uma pergunta para Jonas. Pergunta essa que fica sem resposta. Showzinho de Jonas, pergunta de Deus, não há resposta. O que acontece logo em seguida? Um outro showzinho de Jonas. Birra. Muita alegria pela planta, muita tristeza pela planta. E como termina? Termina com Jonas de novo dizendo o quê? Quero morrer. Nessa, a gente já teria matado Jonas facilmente. Tenho certeza.
fácil, cara, então morre logo. Você quer, vá, vou te dar o que você consegue, vou te conceder o que você quer, né? Mas como termina a segunda parte, Deus pacientemente faz outra pergunta para Jonas. Ele fala assim, poxa, cara, é razoável a tua ira, brother? Você tem certeza que você quer ir por esse caminho? É isso mesmo? E aí sim Jonas responde, e depois Deus lhe ensina. Ou seja, Deus demonstra o seu implacável amor por meio da paciência para com Jonas. Aliás, o próprio Jonas reconhece isso. No verso 2, na sua oração irada, né, ele fala como se fosse algo negativo, mas é positivo. Ele mesmo reconhece que Deus é um Deus misericordioso, compassivo, muito paciente e cheio de amor. Ele reconhece, o problema de Jonas é que ele não consegue enxergar que Deus está sendo misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor, com ele, não só com os ninivitas. Você consegue reconhecer, queridos, que Deus tem sido, ou melhor, que você tem sido objeto desse implacável amor de Deus, demonstrado pela paciência dele na sua vida? Quantas vezes eu e você já cometemos o mesmo pecado, ou lutamos, às vezes há muito tempo, com as mesmas lutas, nas mesmas áreas? Seja na área de algo baixo, algo profano, algo imoral, ou seja na área de um pecado de orgulho, de uma religiosidade, seja qual for. Quantas vezes você talvez já não cometeu o mesmo pecado, e ainda assim você está aqui hoje, vivo, perdoado, aceito por Deus, por causa da sua grande paciência. Você tem noção de que cada vez que você respira, é porque você está sendo alvo dessa paciência de Deus, dessa graça de Deus? E entenda bem, quando você não enxerga que Deus está sendo paciente e gracioso com os seus pecados, você jamais conseguirá ser paciente e gracioso com o pecado dos outros. Porque como que você vai ser paciente com os outros, né, se você não reconhece que Deus está sendo paciente contigo dia após dia? Eu ouvi de um jovem uma vez o seguinte, ele me contando como é que ele lidava com os problemas da vida dele, familiares. Ele disse o seguinte, não, porque eu sou assim, Tiago, eu sou um cara que dou sempre uma segunda oportunidade. Eu gosto de dar segunda oportunidade para as pessoas, mas se ela falhar de novo, acabou. Caramba, é assim? Dá uma oportunidade, depois de uma oportunidade acaba, é assim mesmo. E eu pensei, depois de ensinar, eu pensei, ainda bem que Deus não é assim. Porque senão, coitado de Jonas e coitado de nós. Mas a gente não percebe a paciência de Deus. A gente percebe aqui também o desejo de ensinar. Olha o que diz no verso 6. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça, livrá-lo do calor, o que deu grande alegria. Mas na madrugada, ao dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso? O que está acontecendo aqui nesse trecho? Deus não só tem paciência, como Deus está lidando, ensinando Jonas. Deus graciosamente está demonstrando o seu implacável amor, usando os recursos ao redor de Jonas para ensiná-lo. Olha no trecho, Deus usa a planta, a lagarta, o sol, o vento forte, o vento quente, né, esse vento oriental, que era um vento muito quente, cheio de areia. Ele usa todas as circunstâncias ao redor, naturais e não naturais, para ensinar uma lição preciosa para Jonas. Por quê? Porque é assim que Deus faz, queridos. Deus ensina. Graças a Deus que Ele não deixa a gente ficar cego. Graças a Deus que Ele não deixa a gente ficar batendo cabeça. Pelo contrário, Ele tem prazer em nos ensinar e nos corrigir. Ele é o Deus que usa o que quer, da forma como Ele quer, do jeito que Ele quer, para ensinar você. Pode ser uma tragédia, pode ser um acidente, pode ser por meio de uma pessoa, pode ser por meio de um acontecimento, pode ser por meio de algo muito bom, ou por meio de algo muito ruim. O fato é que Deus ama nos ensinar. Ele ama de maneira muito graciosa e criativa, muitas vezes, como é aqui.
Aqui Deus usa a criatividade, que é algo fantástico, que vem de Deus, para ensinar Jonas, para tratar o coração de Jonas. Porque ele não é só paciente, mas ele ensina. Deus ensina por meio de coisas boas, mas também por meio de coisas difíceis. Aprender com Deus nem sempre é fácil, mas preste atenção, mas é a melhor coisa que pode acontecer com a gente. Aprender com Deus nem sempre é fácil, mas é a melhor coisa que pode acontecer com você. E saiba, Ele vai te ensinar, porque esse é o nosso Deus. Ele demonstra o seu implacável amor nos ensinando. Deixa eu perguntar, o que Deus tem para te ensinar? O que você precisa aprender com Deus? Você já parou para se perguntar se o que você está passando, pelo que você está passando hoje, seja algo muito bom, ou seja algo muito ruim? Já parou para pensar que Deus quer usar toda essa situação para te ensinar algo? Para te corrigir algo? Para tratar algo em você? Porque o que nós aprendemos aqui é que, preste atenção, Deus usa todas as coisas para tratar com a gente. No capítulo 1 ele usa o mar, ele usa o vento, ele usa a tempestade. No capítulo 1 ele usa um peixe grande. Aqui ele usa uma planta, um verme, um vento, um sol. Ele usa todas as coisas para te ensinar, para tratar o seu coração, porque esse é o nosso Deus. Porque esse é o nosso Deus. E por último, queridos, a forma como Deus se demonstra aqui, se revela nesse final, é seu implacável amor demonstrado pelo seu desejo de salvar. Verso 10 e 11, Deus diz assim: você tem plena essa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Deus está demonstrando aqui, argumentando com Jonas, o seu implacável amor para com a sua criatura. Deus diz para Jonas: Jonas, olha só, você não tem pena dessa planta? E olha, você não fez nada por ela. Você não fez ela crescer, você não a regou, você não a podou, você não fez nada por essa planta. Agora imagine eu, que dei vida para aquele povo. Imagine eu que conheço aquelas pessoas, que a chamo pelo nome, que sei quantos fios de cabelo tem em cada cabeça daquela população. Não iria eu ter pena daquela cidade? Deus termina esse livro de forma missionária. Na verdade, esse é o livro mais missionário, talvez, do Antigo Testamento. Ele termina mostrando o tipo de Deus que Ele é. Um Deus que ama alcançar os perdidos, um Deus que sente compaixão dos homens e que faz de tudo para que a mensagem do Evangelho chegue até essas pessoas. Sim, é claro, é um Deus que se ira contra o pecado, sim, é óbvio, é um Deus que se ira contra o pecador, mas ao mesmo tempo é um Deus que decidiu amar o pecador e resgatar e salvar esse pecador. A expressão aqui do verso 11 é uma expressão muito discutida, quando ele fala sobre um povo que não sabe distinguir a mão esquerda da mão direita. Há muitos comentaristas bíblicos, há muitas ideias, mas em geral, e eu creio nisso, talvez a melhor interpretação é a ideia de crianças. É uma referência a talvez uma quantidade de crianças que existiam naquela cidade, que não sabiam distinguir a mão direita da mão esquerda. E até mesmo por causa disso, até que se estima-se de 120 mil crianças, talvez uma cidade aí com 500, 600, 700 mil pessoas. E Deus termina perguntando para Jonas: não deveria eu amar, perdoar e restaurar essa cidade? E assim o livro termina. A pergunta é, por que o livro termina assim? O que aconteceu com Jonas? Ele deu mais um showzinho? Ele se arrependeu, ele se quebrantou? O que aconteceu com Jonas? A gente não sabe. Creio eu, que se Jonas escreveu esse livro, ou se ele narrou esse livro para alguém escrever, eu creio que ele se arrependeu. Eu creio que ele realmente aprendeu, depois de tantas lições, ele aprendeu com o Senhor. Mas termina de maneira talvez proposital dessa forma. Porque a forma como alguém terminou esse livro, com essa pergunta, talvez mostra, o autor deixou claro que a intenção era jogar essa pergunta para os leitores. E que talvez os primeiros leitores eram o próprio povo de Israel.
os primeiros receptores desse livro aqui. E a pergunta agora não é mais para Jonas apenas, mas é para quem está lendo esse livro. Não deveria Deus restaurar, perdoar e salvar pecadores? Não deveria Deus colocar o seu implacável amor e ter compaixão dos perdidos? E é óbvio que a resposta é sim. E todos vocês aqui olhem para essa pergunta e respondam. Não querem ser Jonas? E vou responder sim, sim. Sim, nosso Deus, Ele, pela graça dEle, Ele salva, Ele perdoa, Ele restaura. Sim, nosso Deus deve fazer isso. Sim, nosso Deus deve sim perdoar e salvar pecadores. Pessoas tão distantes dEle. Irreligiosos perdidos e religiosos perdidos. E você concorda? E a gente termina perguntando, mas como que Deus vai fazer isso? Como que haverá pregação se não há quem pregue? Como que a gente vai enviar pessoas se não há pessoas que querem ser enviadas? Essa pergunta, ao responder essa pergunta, você coloca a responsabilidade sobre você. Porque se você responde que sim, Deus deve alcançar novas pessoas, sim, Deus deve salvar perdidos. Se você canta aqui que Jesus tem poder para salvar, como nós cantamos aqui, músicas como essa, você coloca a responsabilidade sobre você, porque Deus usa você para alcançar essas pessoas. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus, sendo pregada por quem? Por vocês. Esse livro é um livro missionário, que fala que o nosso Deus é um Deus missionário, mas que coloca você como sendo co-participante de Deus nessa tarefa. Então meu desejo, a minha oração, é para que, ao encerrar essa parte do livro, esse trecho final, você se pergunte se você está realmente à disposição de Deus para ser usado por Ele, para responder essa pergunta aqui, para alcançar pecadores perdidos, pelo poder dEle, mas que Ele quer usar, Ele quer nos usar. Na semana que vem nós vamos terminar essa série, e eu quero ver semana que vem a gente faz um sermão macro do livro todo, e eu quero conversar com vocês na semana que vem sobre como o livro de Jonas nos ajuda a rebater falsos ensinos atuais, presentes na igreja, e como que esse livro é útil para nos ensinar, nos exortar quanto a falsos ensinos, e terminar com o Evangelho em Jonas. A gente descobrir juntos como que o Evangelho de Deus se revela em Jonas pela última vez. Baixa a cabeça e fecha os olhos, vamos orar. Senhor, nós precisamos de mais do Senhor. Muitas vezes nossas atitudes revelam que nós estamos longe de Ti. É triste, Deus, reconhecer, mas muitas vezes nós agimos como Jonas, querendo que a nossa vontade prevaleça, querendo fazer a nossa vontade acontecer, Deus, e não a Sua vontade. Deus, nos perdoa por isso, por favor. Nos trata, Senhor, por favor. Nos mostra áreas da nossa vida, onde nós estamos agindo com a nossa agenda e não com a agenda do Senhor. Deus, nos mostra, assim como o Senhor fez com Jonas, nos revela áreas onde nossos valores estão invertidos. Nos mostra, Senhor, áreas onde nós vibramos demais, onde não deveríamos vibrar tanto assim. E talvez áreas que nós deveríamos nos entristecer e nós não nos entristecemos. Nos mostra o oposto, Senhor. Áreas que era para nos alegrarmos e estamos tristes. Nos mostra, Senhor, talvez o que tem comandado o nosso coração, a nossa vida, e nos faz nos alegrar naquilo que o Senhor se alegra. Conserta, Senhor, corrige os nossos valores, a nossa mente, nos faz ter o coração de Cristo, não um coração oposto ao de Cristo. E, Senhor, graças te damos pela tua paciência. Obrigado, Senhor, por essa grande paciência do Senhor que se mostrou para com os ninivitas, para com Jonas, e essa paciência é essa que é revelada a nós, dia após dia. Senhor, abre os nossos olhos para enxergar, Deus, a graça do Senhor agindo em nosso viver, apesar de nós.
Nos dá essa consciência de quem nós somos, do nosso pecado. Nos dá, Senhor, essa visão profunda, talvez da sujeira do nosso coração, mas ao mesmo tempo, para que a gente possa descobrir a graça do Senhor e nos restaurar, nos perdoar e nos dar um novo caminho, uma nova vida. Senhor, obrigada pela forma como o Senhor nos ensina. Eu sei, Deus, que muitas vezes é difícil. Eu sei que às vezes é difícil a gente perceber o que o Senhor quer nos ensinar, mas obrigado porque ainda assim o Senhor pacientemente está disposto a nos ensinar, a nos mostrar o caminho. E que bom, Senhor, que o Senhor usa todas as situações, seja um acidente, uma tragédia, algo positivo, negativo. Que bom saber que o Senhor usa todas as coisas para nos ensinar. Que bom saber, Deus, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que bom, Deus, saber que até mesmo uma tragédia pode cooperar para o nosso bem, porque o Senhor é o Deus soberano que controla todas as coisas, nada escapa do teu poder. Continua, Deus, por favor, a nos ensinar. E Deus, é bom demais saber que o Senhor é um Deus que salva. É bom demais saber que o Senhor é um Deus que não tem prazer na morte do injusto, mas é um Deus que se alegra quando alguém se arrepende. Que bom saber, Deus, que o Senhor é um Deus missionário, que está em missão. Que bom, Deus, saber que para alcançar a nossa cidade não depende da nossa qualidade, não depende da nossa eloquência, mas depende exclusivamente de a gente colocar à disposição do Senhor para o Senhor nos usar. Então faz isso conosco, faz isso com essa igreja, Senhor. Nos use para a glória do Senhor, nos use para pregar o Teu Evangelho, para transformar, salvar vidas, para a honra e glória do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.